Fala, galera! Podcast Felicidade no Ar, terceiro episódio. E eu, estou com cenário novo. E aí, o que vocês acharam do nosso cenário? Gente, se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, corre lá pro YouTube e comenta aí no YouTube o que você achou do meu cenário, gente. Eu quero saber o que vocês estão achando do podcast. E eu, nesse terceiro episódio, eu trouxe uma convidada muito especial. E, já tem tempo que eu quero gravar com ela. E eu consegui gravar com ela. Ela me deu a honra de gravar com ela. Mas antes de eu dar boas-vindas para ela no podcast, eu quero que você já sabe o que tem que fazer, né? Vai lá nas nossas redes sociais, Podcast Felicidade, no Facebook, no Instagram. Se você tá assistindo a gente no YouTube, já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Gente, se inscreva no canal. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Porque assim você não vai perder nenhum episódio desse podcast, tá bom? E eu já quero dar as boas-vindas para a Joyce. Joyce Dias no podcast, gente! Joyce, quero te agradecer, viu? Por você, eu sei que a sua vida é muito corrida e você tirou um tempinho para vir, para gravar comigo. Eu tô muito feliz de a gente estar aqui, conseguindo gravar, e seja bem-vinda ao Felicidade Podcast. Obrigada. Oi, gente. Gente, tô passando mal de estar aqui. Meu primeiro podcast, chique demais. Tô nervosa. De muitos! Tô nervosa. De muitos. Mas tô agradecida a oportunidade de compartilhar minha verdade aqui com vocês. Obrigada mesmo. Honrada por esse convite. Gente, e a gente vai estar falando um pouquinho da trajetória da Joyce, tá? Na música, tá? Então você, fica ligada aí, porque no final, gente, a gente vai ouvir a bela voz dessa mulher, gente. A voz dela é muito linda. E a gente também vai estar falando, né? Ela é mãe atípica, então a gente vai estar falando um pouquinho sobre um assunto super necessário, que é o autismo. Então, se você conhece alguém que precisa, né, saber mais sobre esse assunto, já compartilha esse vídeo para essa pessoa, vai ficar por dentro, e fica com a gente para você aprender mais sobre isso, gente, que a gente precisa saber e entender mais sobre esse assunto, tá bom? Joyce, eu já queria saber um pouquinho de você, né, para o pessoal te conhecer mais, né? De onde você você é do Brasil, de que lugar que você é do Brasil? Fala um pouquinho pra gente te conhecer, o pessoal te conhecer lá. Eu nasci em Três Rios, uma cidade pequenininha no estado do Rio de Janeiro, mas eu só nasci lá. Eu já fui logo morar em São José do Vale do Rio Preto. A cidade com mais ou menos 20 mil habitantes, um pouquinho mais. Bem pequenininha mesmo, no meio do nada, mas o maior nome do Brasil, sabia? A cidade com o maior nome do Brasil, mas é pequenininha. São José do Vale do Rio Preto, Uau. Rio de Janeiro. Pertinho de Petrópolis, Teresópolis. E eu morei ali até 14 anos. Com 14 anos, os meus pais decidiram se mudar para Cabo Frio, também no estado do Rio de Janeiro. Cabo Frio, região dos lagos, pertinho de Búzios, Arraial do Cabo. Quando eu falo, todo mundo, meu Deus, como você saiu de lá? Vim morar no frio, na neve. E eu fiquei em Cabo Frio de 14 anos até 23 anos. Foi quando eu vim embora para os Estados Unidos. Gente, e a Joyce, não tem como falar, né, da Joyce sem falar, né, do cabelo dela, né, gente? Que ela tem o cabelo maravilhoso, né? É a cacheada mais bonita que eu conheço. Mas antes da gente falar do cabelo dela, eu quero falar de uma coisa muito linda que ela tem, que é a voz dela, né? Joyce, eu queria saber como que você entrou na música, né? Você canta, né? Você canta na igreja, né? Ela é muito querida, a gente conheceu a família dela na igreja, né? Na nossa igreja lá. A gente tá lá junta no Ministério de Louvor. E eu queria saber um pouquinho, né? De como a música entrou na sua vida, né? É uma pergunta difícil. A minha família, né? Os meus avós paternos, eles são cantores. E eles já gravaram discos, sabe? Eles viajavam o Brasil cantando. E então, isso daí já nasceu em mim, né? Eu já nasci, assim, cantando afinadinha, né? Gostando de música, mas... Desde berço, então, né? Sempre, já cresci ouvindo, né, isso lá dentro de casa, na minha realidade. Eu nasci numa família cristã evangélica,
né? Na minha família tem pastores, missionários. Então, a igreja também incentiva muito isso, né? A música. Todo mundo que tem um dom começa cantando na igreja mesmo. E acho isso muito legal. Mas eu lembro que eu não era, assim, boa cantora, não. Sabe? Eu era afinadinha, mas eu... Dava seus arranhão. Por ser afinada, né? Como igreja tem muita programação especial, às vezes é Páscoa, aí faz teatro, aí tem aquelas... Todas as programações de igreja, né? Aniversário da igreja, faz coreografia, aí bota as crianças para cantar, aí tem coral de criança. Então eu sempre fui colocada para fazer solo, né? Por ser afinadinha. Mas eu sempre fui muito perfeccionista, né? Eu lembro de uma vez que eu fui cantar, foi num domingo de Páscoa, e eu cantei uma música que falava de Páscoa, né? De vinho e pão. E era uma música de um adulto, né? E eu não consegui cantar ela bem. Minha voz falhou, sabe? Eu lembro que eu fiquei traumatizada por muito tempo, não queria cantar. E eu cresci, gente, eu não consegui ouvir essa música ainda. Tá? Recentemente que eu fui curada ouvir essa música. Não aceitava ouvir aquela música. Mas, então, eu sempre fui muito, muito perfeccionista e eu ouvia as músicas, eu sempre fui muito observadora também, eu conseguia pegar aqueles detalhes, mas eu sabia quando eu não estava fazendo igual, quando eu não estava conseguindo alcançar uma nota, né? Mas não é porque eu não sabia, porque eu não aguentava mesmo, não conseguia alcançar. Então, eu não achava que era para mim, né? Mas aí eu fui crescendo dentro da igreja e sempre tendo oportunidade. E eu sempre fui muito madura para minha idade. Eu lembro que com 12, 13 anos eu entrei para o Ministério de Louvor, dos adultos mesmo. E assim, que canta, né, todo domingo lá. Normalmente os cultos evangélicos começam com música, né? Então eu entrei para esse grupo dos adultos mais ou menos nessa idade. E eu ia sozinha para a igreja. Eu morava num bairro que chamava Águas Claras e a igreja era em Queiroz. Eu lembro de algumas vezes que eu saía de casa, eu ia 7h30 da manhã, sozinha, eu andava de um bairro para o outro a pé. E hoje eu olho para trás e falo, gente, quantos anos essa menina adulta tinha, né? Porque eu não acho normal para aquela idade, sabe? Mas eu tinha muito compromisso, sabe? E eu levava muito a sério mesmo as coisas de Deus. Os seus pais não congregavam na mesma igreja? Sim, mas eles não estavam no louvor, eles não precisavam chegar tão cedo para ensaiar. Chegava mais cedo e ia pro ensaio. Sim. Tá. E só que assim, era muito cedo e era longe, né? E eu fui algumas vezes a pé. Olha. E esses dias que eu tava lembrando disso. Então eu fui, por levar a sério, né? Eu comecei a me dedicar. Eu sempre quis dar o meu melhor. Mesmo não achando que eu era boa o suficiente, eu fazia o meu melhor e comecei a me dedicar. Isso, muito lindo isso. E como que você descobriu, assim, compositora, né? Porque eu sei que você, né, já escreveu algumas músicas. Como que aconteceu isso na sua vida? A primeira música que eu fiz, eu tinha 17 anos. Com 14 para 15 anos, eu não fui diagnosticada, mas eu acho que eu tive uma depressão. Eu tive uma crise existencial, que eu não compartilhei com os meus pais, eu não compartilhei com ninguém. Mas eu lembrando, né, hoje eu sei que eu tive uma depressão. Eu passei por um tempo que eu não queria ir para a escola, mas eu tinha que ir. Então era só escola, casa, eu chegava, eu queria ficar trancada dentro do quarto, queria ficar dormindo. Eu me fazia perguntas assim, eu olhava, né, as pessoas ao meu redor, as minhas amigas, as mães das minhas amigas, eu ficava olhando, eu pensava assim, a vida é só isso, né? A gente estuda muito para conseguir um bom trabalho e para ganhar muito dinheiro e poder comprar muita coisa, gastar, fazer muitas viagens. Para mim, isso, na minha cabeça, ficava como se fosse um ciclo, assim, infinito. E eu comecei a perguntar, não é possível que a vida é só isso. Aí eu fui perdendo a vontade de viver. Sim. E eu tenho uma amiga, ela é minha amiga até hoje, ela foi minha madrinha de casamento, a gente se fala sempre, o nome dela é Kate. Na época ela era minha líder de jovens, ela era líder de uma célula de adolescentes. Olha né? aí, Kate, se você tá assistindo a gente, um beijo pra Kate. Kate, olha, uma mulher de Deus mesmo. Eu lembro que ela me convidou para ir para um seminário de louvor e adoração.
Eu não queria ir. Eu já estava nessa crise, né? Mas ela conversou com a minha mãe, aí meus pais aceitaram. Ok, a gente vai pagar. Aí eu ia de carona com a Kate, o pai dela. Ia ser em Teresópolis. E era mais ou menos 4 horas de viagem. Era um final de semana por mês, durante 9 meses. Era um seminário. E a gente ficava lá sexta, sábado e voltava domingo. E eu, no meio daqueles meus questionamentos todos, quietinha, né, não tinha falado nada pra ninguém. Eu lembro que na primeira aula a gente chegou lá. E esse período de depressão, né, começou com 14, foi até os 17. Com 17 que aconteceu isso, de eu ir pra esse seminário com a Kate. E eu perguntava, né, qual que é o propósito da vida, qual que é o sentido da vida, né, pra que a gente vai viver só pra isso? Eu lembro que a gente chegou atrasada na primeira aula, a gente correndo assim no auditório enorme, e o professor lá na frente, vou falar o nome dele também, Nelson Juncker, preciso falar, um mestre assim, muito usado por Deus mesmo, e ele gritava no microfone lá na frente, ele falava assim, você quer saber pra que você vive? O porquê de você estar vivo? Você quer saber qual o sentido da vida? Né? E eram as perguntas que estavam dentro de mim. E ali na primeira aula mesmo eu já comecei a me render e querer buscar isso, o propósito de Deus para minha vida. Foi quando Deus me deu minha primeira música com 17 anos. Uau! E aí você começou a compor em casa, assim? Qual que eram os lugares, assim, que Deus entregava para você as canções? Sempre no meu momento com Deus, né? Eu falava, agora eu vou lá orar. Eu pegava o violão, sempre gostei muito de caderno, caneta. E eu tive uma experiência, assim, muito incrível mesmo, que foi uma das canções, né, que Deus me deu. Eu acabei pegando no sono, né, orando ali, lendo a Bíblia. E eu sonhei que eu estava falando para muitos jovens. E no sonho eu falava 2 Coríntios 4:18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro. Mas o que não se vê é eterno. E eu não sabia que esse texto era 2 Coríntios, né? Eu corri para a Bíblia, fui pesquisar, né? Que existe esse texto. Acordei com aquele texto. E quando eu acordei com aquele texto, já acordei com uma música pronta. Olha. Foi a experiência mais incrível, assim, que eu tive. Porque às vezes eu ia cantando, eu ia orando, eu ia escrevendo, construindo, né? Mas de acordar, assim, com uma música pronta, foi a primeira vez, sabe? Foi inesquecível. Ai, que lindo. Foi lindo. Gente, e também, eu tava lá pesquisando sobre a vida da Joyce, gente, e eu descobri que ela também, né, já deu umas participadas aí. Gente, a Amanda é detetive, tá? Eu tenho que ir lá pagar essas coisas. A gente, né, a gente dá uma de jornalista, né, gente? A gente quer saber da vida da pessoa. E quero que vocês também saibam curiosidades dela. Eu queria pedir aqui, ó, pra colocar aqui uma foto aqui do... Ai, desculpa. Olha lá. Essa foto aí é a foto da campanha, que eu precisava de votos. Tem como... É a Parece campanha, mesmo. é a campanha pra... Olha, gente, a Joyce aí. Som Gospel 93 FM. Isso daí é lá no É Rio, a né? rádio da MK. Ah, é? Yeah. Nossa, gente, nem sabia. MK, me nota, MK. Nos nota aqui. Não, esquece. Que legal. Mostra a outra lá. Que eu vi. Não, essa não, essa. Isso. Daí foi lá mesmo, na rádio. Foi na rádio. Olha que legal. Aí, como é que foi isso? Era um concurso que tava... Olha, eu nunca gostei disso. Você nunca gostou disso? Nunca gostei de competição, nunca gostei de concurso. Uhum. Eu nunca me achei boa pra participar de alguma coisa assim que eu pudesse ganhar, sabe, com a minha voz. Minha voz pra mim era tipo, vou servir a Deus, eu vou, sabe, vou... Mas não pra isso, assim, gente. Entendi. Eu nem sei como que eu fui parar aí. Eu conheci de uma algum pessoa. jeito eu tava lá, né? Eu conheci uma pessoa, eu lembro o nome dela, Marcela, não tenho mais contato com ela. Marcela, se você vê, você me chama, porque eu não tenho mais contato com ela. Eu não sei nem como que eu conheci, eu acho que foi na internet. E ela era do Rio mesmo, da cidade do Rio de Janeiro. E ela falou, nossa, você tem que participar. Eu caí lá, fui participar. Caiu de paraquedas, tipo. Eu falei, gente, meu Deus. Assim, eu nunca acreditei em mim, mas eu sempre tive pessoas que acreditavam muito.
né? Então, se vocês me verem num negócio, vocês podem saber que foi alguém que me Que alguém botou lá. empurrou ela. Exato. Ai, E que olha, legal. aí eu fui. Eram 3 etapas. A primeira etapa, a inscrição, eu tinha que gravar um áudio, tinha que ser de boa qualidade, cantando 2 músicas e enviar pra lá. Aham, Né? A gravação com a ficha de inscrição. certo. Aí eles iam fazer a seleção. Aí eu passei na primeira. Aham. Eu lembro que eu cantei Guia-me, de Daniela Araújo, e cantei Oceanos. Aham. Nem lembro mais. Pode colocar o logo de volta aí? Please. Senhor. Ah, não, põe aquela foto lá de novo. A foto dela criança, gente. Deixa eu ver a foto. Aí, ó. Essa aí. É essa aí. Aí, ó. Quando ela começou a Gente. cantar. A gente. roupinha. Gente, minha mãe me botava conjuntinho. Conjuntinho. E com certeza eu tinha entre 8 e 9 anos aí. Essa é sua amiga. Essa é minha amiga Cariane. A gente estudou junto, na mesma escola. A gente era da mesma igreja. Ela foi minha madrinha de casamento. Uhum. Olha que legal, gente. Amigas pra sempre. Foi aí que a Joyce Desde sempre. começou a trajetória da Joyce. A gente tinha um grupinho que a gente cantava na igreja. Tinha uma outra menina também que fazia parte. Tinha várias, né? Tava sempre entrando, saindo. Mas eu tava sempre. Eu não podia sair. Cariane. Que legal, gente. Mas voltando ao concurso, né? Aí eu fica voltando ao participei. concurso, Tem que- só pra ótimo. concluir, né, Aham. gente? Todo mundo vai querer saber se eu ganhei ou não, já sei. Eu nem perguntei, mas já que ela quer falar, vamos falar. Pois é. Não, já que é pra humilhar. Aí eu participei, ganhei, passei na primeira etapa. Aí a segunda etapa tinha que cantar lá pros jurados. Eu lembro que tinha o... Ai, gente, eu não vou lembrar o nome. Tinha um cantor lá da MK famoso, tinha um outro que ensaiava os cantores. E aí, no dia desse concurso, era longe, né? A gente tinha que viajar umas 3, nem lembro quantas horas, de carro. Eu lembro que foi meu tio Leonardo, tia Ellen, eles também super apoiadores sempre. E foi muita gente pra me levar lá, sabe? Pra participar, apoiando, era caro, ele também tava ajudando financeiramente, então só pra eu ir pra lá pra cantar. Só que no dia que eu tinha que estar lá cantando, eu tava rouca. Meu Deus. E aí? Eu tava sem voz. Sem voz. Gente, eu chorava, eu tremia, não acredito. E eu cantei assim mesmo. Eu já tava lá, falei, eu vou. Gente, mas eu orava, pedindo a Deus um milagre pra minha voz voltar. E eu fui até o momento, eu falei, não. Pois eu fui. Aí eu cheguei lá, muito sem voz. Gente, tem essa gravação, tá? Cantando. Não sei É onde que eu não tá, mas achei. tem. É que eu não sei, Aí eu não ia cantei. colocar, não. Eles ainda escolheram a música mais difícil, Guia-me, da Daniela Araújo. Não, ela é difícil mesmo. E daí eu cantei aquela música. Aham, essa mesmo. Só que assim, minha voz saía em alguns momentos. Então eu consegui mostrar que eu sabia fazer uns melismas, que eu era afinada. Mas eles viram, tipo, não deu nem porque- 1 minuto de música, eles mesmos já. É uma música boa, assim, pra mostrar, né? O seu... Gente, pois é. Depois eu falei, por que eu escolhi? Se eu soubesse que eu ia estar rouca. Né? Mas, e olha, tinham Mandava pra participantes lá. Não podia. Era a música que tinha Ah, tinha tá. enviado. Ah, Entendeu? tá. Eles queriam ter certeza que não era editado. Aí, né, Ah, fazer, pra não... fazer ao vivo mesmo, né? Ah, entendi. E aí eu nem cheguei na metade da música. Aí eles, ok, a gente já viu, já não precisa cantar até o final, não. Eles viram que eu tava tá. muito debilitada. E não falaram o resultado na hora, não, tá? Eu fui pra casa. Pra que eu Vai vou se passar por recuperar. isso? E aí, recebi uma ligação dizendo que eu tinha sido aprovada. Olha. Passei na segunda etapa. Na terceira e última, perdi, gente. Perdi Não era pra porque... Olha, não é que eu acho que eu tinha que ganhar, não, tá? Mas é porque foi injusta, porque era por votação, entendeu? Eu era o pessoal do Rio. Eu não era da cidade do Rio, ninguém me conhecia. E tinham participantes lá que eles eram cantores mesmo, tipo, não eram famosos, mas eles eram conhecidos no Rio de Janeiro. Eles cantavam pelas igrejas, entendeu? Então, a terceira etapa, o povo tinha que ligar pra rádio e votar. Sim. Entendeu? Quem ganhou foi a Graciele, foi muito merecido. Ela nasceu pra isso mesmo. Oh. Mas, gente, perdi. Mas, falando de um concurso rapidamente, depois eu participei de um outro também, tá? Ah, é? Eu tava noiva, mas foi um concurso de igreja regional em Itaperuna.
E Daniel participou, Daniel meu marido. Uhum. Eu cantei uma música autoral minha e Daniel cantou uma música cover. E Daniel ganhou 3º lugar, eu ganhei 2º lugar na minha categoria. Oh. E a gente ganhou dinheiro. Esse dinheiro a gente pagou o nosso casamento, tá? Te amei. Oh. Já teve volta, Tá né? vendo? Tá vendo, gente? Tudo tem um propósito, entendeu? Depois, ó, você recebe aí a recompensa do Senhor. E Joyce, sobre então o seu encontro com Deus foi naquele momento, então, que você estava na igreja e naquele retiro, né? E você recebeu, você ouviu aquela palavra do pastor e ele... Na verdade... Foi nesse momento? Ou você teve outro? Eu te falei que eu nasci na igreja, né? Uhum. Então, eu conhecia Deus desde sempre. Sim. Mas de ouvir falar. Sim. Todo mundo tinha uma experiência. Eu conhecia muito bem a Deus, né? Uhum. Com 9 anos, eu levantei a minha mão e aceitei Jesus num cultinho infantil. Eu lembro a professora Isabel, lá de São José. Ela estava dando uma aula sobre missões. E eu, com 9 aninhos, levantei a mão e aceitei Jesus. Uhum. Né? Mas o meu encontro mesmo, assim, pessoal com Deus, foi entre 15 e 16 anos, né? Uhum. Eu comecei a buscar. Sei. Mas foi naquele momento lá do seminário que eu comecei a ter respostas. Que eu aprendi a encontrar o que eu queria, né? Eu fazia as perguntas certas, aonde que eu ia buscar, como me relacionar melhor com Deus, né? Conhecê-lo mais intimamente. Me deu o caminho para chegar lá. Sim. Gente, e eu queria falar também um pouquinho de uma coisa que eu amo na Joyce, que é o cabelo dela, tá, gente? E ela teve uma transição, você sabia? Ela não teve sempre esse cabelo lindo que ela tava tem, lisa não, ali, gente. né? Vocês viram? Pois é, tava lisa ali no concurso. E eu queria falar um pouquinho sobre essas transições, né? Porque eu acho muito legal, porque eu também tive as minhas transições, né, no meu cabelo. Mas em 2016 eu vi lá no seu Instagram que você teve uma transição de cabelo e que eu achei muito legal, tá? Até pro pessoal que quer saber aí, porque eu achei, pra ser bem descontraído esse momento. O que eu achei muito legal foi depois que ela começou, né, essa transição, ela passou por essa transição, ela começou a fazer umas hidratações lá, bem legais. E eu queria perguntar pra Joyce, como que é isso, né, que você fez essa transição, né, se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, mas eu quero saber dessa hidratação. Como é que lava cabelo com sabonete Dove? E como que faz hidratação com Nescau? Que eu quero aprender também. Gente, olha, eu já vou engatar uma história na outra, né? Essa coisa da depressão, do meu encontro com Deus. Sim. Né? Eu tinha... Minha autoestima era muito baixa, eu não me aceitava de cabelo cacheado. Eu nem sabia como que era meu cabelo cacheado, pra você ter, assim, você fazer ideia, né? Eu comecei a alisar meu cabelo com 11 anos e só parei de alisar com 22, 23 anos. E, nossa, cresci um pouquinho a raiz, né? Quem alisa sabe, né? Que o cabelo tá todo liso, mas cresce a raiz cacheada, a gente tem que ir lá tacar química pra alisar de novo. Nossa, cresci um pouquinho, eu já tinha que ir lá alisar, não aceitava mesmo. Eu tinha vergonha, sabe? De me assumir. Eu não sabia quem eu era, né? Eu não tinha minha autenticidade ainda. Então, quando eu tive meu encontro com Deus, né? Eu entendi que eu precisava me aceitar, ser feliz do jeito que eu era, né? E assim, eu não sou contra ainda alisar o cabelo. Quem quer alisar, gente? Sim. Né? Mas você ser presa a isso... a dependência, né? Exatamente. Você não consegue ser feliz porque você tá com cabelo... Eu deixava de sair. Exato. De sair se eu não tivesse feito meu cabelo. Sabe? Quando ia pra retiro de igreja, em piscina, eu não entrava. Piscina, eu ia falar agora disso. Não, se chovesse, as piadinhas, né? E o cabelo, chapinha. Exatamente. Eu vivi uma vida presa. Verdade. Né? Não saber usar o seu cabelo, né? Lavar ele, usar ele natural, e ficar presa com aquele negócio, né? Que tem que fazer escova. E comparação, né? Na minha época de criança, de escola, só tinha eu e mais uma menina de cabelo cacheado. Todas as meninas tinham só cabelo liso. Entendeu? Então, eu me comparava, eu queria ser igual. Eu não olhava pra quem eu era. Sim.
Mas eu acho que é porque acho que hoje em dia eu acho que já quebrou muito isso, né? Mas antigamente, quem tinha cabelo enrolado era que o cabelo era ruim, né? Cabelo enrolado. Cabelo ruim. Exatamente. Até hoje eu ouço esse tipo de comentário, né? Então, quando eu era pequena, o meu cabelo era enroladinho, bem enroladinho mesmo. E eu achava que meu cabelo era ruim. Falando, gente, eu nunca vou usar meu cabelo do jeito que ele é, porque meu cabelo é ruim. Cabelo ruim, cabelo de vassoura. Isso. Né? A gente acorda... Gente, as lisas, né, não tem isso. Mas quem é cacheado acorda com o cabelo pra cima. Entendeu? Então, Exato. olha, eu tenho foto de mim acordando, sabe? Eu não sei quem que tirou essa foto. Alguém na minha família. Eu vou descobrir, vou perguntar à minha mãe. Porque tirou essa foto pra zoar, sabe? Eu também tenho uma foto pequenininha com o cabelo desse tamanho assim. Horrível. Nossa, gente. E hoje até... E os apelidos? Então, só o cabelo ruim, eu sou a defensora, né? Uma vez eu vi uma pessoa falando do cabelo de alguém, falando do seu próprio cabelo. Ah, não, meu cabelo é muito ruim. Nossa, eu corto na hora. Eu falei, não é ruim. Não existe nenhum cabelo ruim. Cada cabelo é de um tipo. Você que não sabe fazer a finalização. Seja original, seja autêntico. Mas você falou de finalização, quando eu passei pela transição, nossa, eu dava muita atenção para finalização de cachos. Mas eu aprendi a ver beleza também num cabelo frisado, num cabelo... É? Aham. Gente, autenticidade, quando a gente sabe quem a gente é, a gente cria um estilo acho que tem a ver outras com... pessoas passam a querer copiar da gente, tá? Eu acho que tem a ver com segurança, né? Porque quando a pessoa tá segura de si, ela sai do jeito que ela quiser, ela... Tá tudo bem pra mim, as pessoas olham pra ela e ficam assim, não entenda, né? Verdade. Não entende. Eu passei por um longo processo, tá? Não foi assim, da noite pro dia, não. Né? Eu fiquei 1 ano, né? Até... nesse seminário que eu participei, falando do sentido da vida, do propósito, teve uma coisa que o professor falou, que ele falou assim, você foi criado desse jeito por um propósito. Você é desse jeito, com esse cabelo, com esse olho, com esse nariz, exatamente para esse propósito. Tinha que ser desse jeito. Sabe? Então, ainda durou anos ainda para eu começar a pensar em transição, tá? Deus estava trabalhando dentro de mim, meu coração, muita coisa. Mas eu casei em 2015. Eu passei 2014 todo, 1 ano, estudando sobre transição capilar, procurando tipos de cachos diferentes, tomando coragem, sabe? E eu casei dia 18 de julho de 2015. Né? Meu marido super me apoiou, foi assim, eu conversei muito com ele também. Os maridos piram com a transição. Eu cortei o meu cabelo 1 semana depois que eu casei. Eu cortei meu cabelo aqui, ó, atrás. Você fez o big chop, né, que fala? Mais ou menos, porque eu tinha feito a progressiva pra casar, pra ficar fácil de escovar, né? Eu tinha um pouco de raiz, então eu fiz a progressiva. Meu cabelo tava liso, escorrido. E 1 semana depois eu falei, eu vou cortar e eu vou começar a cuidar dele como se ele já fosse cacheado, né? E atrás põe a fotinha aí da... Ah, não, mas essa fotinha aí eu acho que é só da hidratação, né? Deixa eu ver. Eu não tenho muita foto, tá? Do início da transição, porque meu cabelo não gostava de ver. Aí, ó, bem no comecinho, ela fazendo a hidratação. Tem umas partes lisas ainda, mas aí tava pertinho já de terminar a transição. É verdade. Né? Quando eu comecei a estudar sobre cabelo cacheado, eu descobri a rotina de cuidados no poo. No poo e low poo, né? Que é o quê? Pouco sulfato. Olha, já vou dar uma aula pra vocês, grava aí. Essa mulher, ela gosta de... ela entra no profundo, gente. Meu Deus. O que é sulfato? Sulfato é o que faz o shampoo fazer espuma. E ele resseca demais o cabelo. Né? Porque o cabelo cacheado já é, né? Poroso. O cabelo cacheado, né? Por causa das ondas, a oleosidade não chega nas pontas. Então... a gente precisa sempre estar hidratando. Então, se eu hidrato meu cabelo toda semana e depois eu lavo com shampoo, eu ando 1 passo para frente e 2 para trás no meu cabelo. Entendeu? Porque ele vai ressecar, vai perder a hidratação que eu fiz. Então, eu aprendi a lavar o cabelo fazendo co-wash, lavar o cabelo com condicionador. Mas não é qualquer condicionador. Tem que ser uma dieta de cabelo. Tá. Entendeu? Então foi isso. Comecei a usar produtos naturais, sem muita química. Né? E lavar o cabelo com sabonete Dove? Onde você descobriu esse... Então, essa rotina no poo foi criada
por uma pessoa aqui nos Estados Unidos. E ela criou uma linha de produtos pra isso. Lá no Brasil não. É Era o muito Diva caro. Curl? Aham. Eu conheço, gente, que eu sou Cassiana. Não, mas lá no Brasil, nossa, era caríssimo. Então, o que as cacheadas lá no Brasil, as verdade. famosinhas blogueiras começaram a fazer? A estudar sobre esses produtos e começaram a Por pesquisar isso- produtos no mercado Por brasileiro. isso que agora tem tantos, né? Sim. Soul Power, tem a Sarah Online também, né? Todas as produtos marcas, legais. eu acho que tem uma linha sem sulfato, sem parabeno, sem Com petrolato, sem óleo certeza mineral. deve ter, com certeza. Entendeu? Então, aí eu descobri na época, né? O que eu posso usar pra lavar meu cabelo? Aí tinha um condicionador da Suave, tinha um sabonete da Dove, não era qualquer um, né? Mas aí eu fui descobrindo. Oh, que interessante. E o Nescau? Eu tô curiosa pra saber. O que Então, você achou no Nescau? aí a gente Colocar no entra aí cabelo? na parte do cronograma capilar, Ah, né? Toda cacheada. Hoje eu não faço mais nada disso, né, gente? Sou mãe de 2, não tem tempo pra isso não. Mas mas você cuida do seu cabelo. Você vive fazendo tô tentando. hidratação. Não, tô tentando voltar ao que era. Mas antes eu hidratava 2 vezes por semana e fazia o cronograma capilar, que é o quê? Tinha dia que eu hidratava, tinha dia que eu fazia nutrição, tinha dia que era reconstrução, Sim, é. né? Então, o óleo, por exemplo, azeite, óleo de coco meu cabelo não gosta não, gente. Entra na nutrição. Tudo que tem óleo entra na nutrição, né? Aí a hidratação é o quê? Repor água do cabelo. Então pode fazer sempre, tipo maisena, né? Aí tem o Nescau, vou te falar por quê. O Nescau Calma, eu é... fiquei curiosa. Eu não posso falar muita coisa aqui, porque eu não sou profissional. Se tiver algum profissional me vendo aqui, vai... Mas Mas assim, eu descobri, né, que tem produto que afina mais o fio, tem outros que engrossa mais. O chocolate, o açúcar, dá muito brilho. Eu usava café, sabe? Café solúvel. sim. Mas o que eu mais gosto mesmo é a hidratação de maisena, com azeite, açúcar e óleo de Aquela rícino. ali mesmo, né? Que eu coloquei. Ai, gente, muito legal, gente. Eu achei muito interessante. Ó, o mais legal disso tudo, eu falo que tudo tem um propósito, é que eu pude ajudar muitas meninas a passarem pela transição, gastando pouco, né? Sim. Porque essas coisas são super baratas, É. né? Não precisa comprar creme caro. Até hoje, os produtinhos que eu uso, Tudo caseiro quem mesmo. vende produto fica bravo comigo. Às vezes Os vendedores. às vezes eu divulgo um produtinho. Oh, meu Deus. Gente, mas tá funcionando o seu cabelo, você tá vendo o resultado, gente? Continua. Não tem pra que ficar, né? Não tem pra quê. Mas eu acho muito legal esse negócio de cabelo, porque realmente é esse negócio da identidade, né? E da segurança, né? De você estar bem com seu cabelo, com seu corpo. E isso é muito legal. Não é só cabelo, né? É tudo. Quem olha de fora às vezes fala, é só cabelo. Uhum. Mas eu tenho umas amigas, né, que eu pude ajudar. Nossa, até hoje elas falam, nossa, Joyce, obrigada, agradece, né? Graças a você. É o propósito, né? É muito mais profundo do que só o estético de Aí, fora ó, que as pessoas é veem. verdade. E então em 2016 você passou pela transição de cabelo, Ela sabe tudo, gente. tá? Nem eu sei datas, Amanda. 2016 é que gente, eu tô fazendo o timeline, tá entendendo? A gente vai pela timeline da vida da pessoa aqui. Então, em 2016, ela fez a transição dela. E aí, teve outra transição. Né? Em 2017, ela veio para os Estados Unidos, gente. Ela veio para a terrinha aqui, que a gente tá aqui nos Estados Unidos. A gente tá aqui no norte dos Estados Unidos. E eu queria saber, né? Como que foi mudar para os Estados Unidos? Foi um sonho? Como é que você veio parar aqui? Nunca Imagina. sonhei em vir para os Estados Unidos. É mesmo? Nunca planejei. Daniel, meu marido, ele sempre gostou muito dos Estados Unidos. Ele, por conta própria mesmo, sabe? Ele ia atrás de aula de inglês, sabe? Ele pesquisava muito, sabe, sobre o país. Ele tinha o sonho de um dia conhecer os Estados Unidos, mas também nunca tinha pensado em vir embora para cá. Sim. E a gente já estava casado, 1 ano de casado, ou menos, quase 1 ano. A gente estava numa igreja, foi aniversário dessa igreja, Metodista Central de Cabo Frio, uma igreja assim que a gente ama demais. Foi aniversário dessa igreja e foi festa. A igreja estava lotada, tinha lá um ministério de louvor famoso, tinha um pastor pregador de fora também, que era de outro estado, de Belo Horizonte. E nesse culto,
Tipo, as pessoas lá nessa igreja ainda não conheciam a gente, né? A gente conhecia poucas pessoas lá. No final do culto, o pastor chamou a igreja para ir lá na frente receber oração. E aí foi a igreja inteira. Os bancos carvalhais, todo mundo recebeu oração, né? Aí antes dele orar, aí ele chamou Daniel em cima do púlpito, ele olhou para Daniel, e Daniel super tímido. Gente, meu marido, olha, super tímido. E ele, assim, ele também sempre foi cristão evangélico, sabe? Mas não é que ele deixava de acreditar nessas coisas, mas ele tinha um pouco de dúvida, assim, nessas coisas de revelação, sabe? Assim, As eu profetadas. acredito que acontece com todo mundo, mas comigo... As profetadas. Assim, vamos esperar pra ver, né? Sim. O pastor chamou ele em cima do púlpito. Antes de orar, a igreja toda ali prestando atenção. Aí ele falou pra Daniel assim: eu vejo você com a bandeira dos Estados Unidos nas suas costas. Você tá assim, ó. Ele faz assim. Você tá abraçado com essa bandeira. E quem abraça a bandeira é patriota. Ele falou desse jeito. É patriota. E eu não sei o que você faz, mas você vai pra lá pra fazer o que você mais ama. E aí ele ficou aquela coisa assim, tímido, né? Doido pra sair lá do púlpito. E a gente só comentou, será? Se for de Deus, vai acontecer. E nunca mais falamos naquilo. Nunca mais. Eu não sei nem o nome daquele pastor. Só sei que surgiu a oportunidade e 1 ano depois a gente estava vindo pra cá. Meu Deus. Surgiu uma oportunidade, né? Os filhos de um casal muito amigo nosso dessa igreja tinham vindo pra cá. E daí eles comentaram com a gente. Aí, por que vocês não vão lá morar com Natália e Davi? Natália e Davi? Vão pra lá, vocês dividem o aluguel, né? E tenta, né? Gente, eu não sei onde que eu tava com a cabeça. Eu nunca pensei em vir. Eu sempre fui muito apegada à minha família. E daí, isso foi em outubro que surgiu a oportunidade. Daniel nunca tinha nem viajado de avião. Não tinha passaporte, eu não tinha visto. Eu já tinha visto porque eu tinha vindo uns anos atrás passear na Disney com os meus tios, sabe? E o visto vale por 10 anos, então estava na validade. E Daniel não tinha nada. Aí a gente começou a falar sobre isso em outubro, né? O aniversário da igreja que ele recebeu a palavra foi em março. Em outubro surgiu a oportunidade, a gente não lembrou dessa palavra do pastor ainda. E em dezembro... Não, aí ele tirou o passaporte. Primeira coisa, né? Que é fácil. Qualquer um vai lá, paga e tira o passaporte. E a gente estava recém-casado, passando um aperto financeiro. Assim, a gente não podia gastar dinheiro com isso. E o visto muito caro para tirar, né? E nem é certo de ser aprovado. Aí a gente entrou num acordo. A gente falou, olha, a gente tirou o passaporte agora, então vamos esperar um pouco para tirar o visto, que é muito dinheiro. E você tem que se preparar melhor para conseguir esse visto, porque Daniel estava desempregado. Eu fazia doce para vender, eu fazia alfajor gourmet, e ele pegava a moto e ia de porta em porta. Ela faz uma palha italiana, gente. Pois é, na época era alfajor. E daí ele saía de porta em porta para vender, sabe? Tava trabalhando de zelador na igreja. E assim, ele precisava de alguma coisa que provasse, sabe? Que ele tinha vínculo no Brasil. Sim. E ele... gente, ele foi e tirou o visto sem falar comigo. Tipo, a gente combinou dele não fazer naquela hora, porque ele estava despreparado. Sim. E ele foi sozinho, só me avisou na madrugada de... Eu já preenchi o formulário, tá marcado, eu vou amanhã. E foi. Aí a gente fez uma oração. Falei, se for de Deus mesmo, você vai ser aprovado. Eu tinha certeza que ele ia ser negado. Se for você tinha aprovado... esquecido da palavra também, né? Não, mas se for... Não, a gente não lembrou ainda, não. Então. Se for aprovado seu visto... Eu só falei isso, gente, porque eu tinha certeza que não ia ser aprovado. Pois é. Não tinha, tipo, as circunstâncias não estavam cooperando para aquilo. Eu falei, se você for negado ainda, você ainda vai ficar bravo, porque você foi sem estar preparado, né? E eu falei, se você for, então, a gente fez a oração, falou pra Deus, se for aprovado, a gente vai, hoje mesmo, quando ele chegar da viagem, na madrugada, né? A gente vai entregar o apartamento que a gente tá morando. E a gente vai colocar tudo pra vender. A gente tinha ganhado tudo, presente de casamento. A gente ganhou tudo. Tinha acabado de Cama, fogão, geladeira, máquina de lavar. Mas a gente não tinha dinheiro pra vir, a gente precisava levantar o dinheiro, né? E isso foi em dezembro. O Daniel só me ligou lá do Rio.
aprovado. Meu Deus! Meu Deus, agora! E lindo, meus pais cara. até duvidaram, sabe? Que a gente ia mesmo. Mas naquele mesmo dia eu falei com a dona lá da casa em que a gente morava, que era de aluguel. Falei lá, a gente vai entregar. E a gente morou com os meus pais em janeiro e fevereiro. Vende tudo, gente, até roupa. Tudo, tudo, tudo. E em março, início de março, a gente tava de mala. O pastor lá da Metodista, ele foi até lá na rodoviária, que a gente ia pegar avião pra São Paulo, pra pegar o voo em São Paulo. Ele faleceu. Ele ia visitar a gente. Ai, gente, eu vou chorar. E foi muito rápido. Quando a gente já estava com as malas prontas para vir, a gente entrou em contato lá com a igreja e Daniel pediu qual que é o nome daquele pastor lá de Belo Horizonte. Daniel conseguiu o contato dele, ligou para ele. Você lembra? Eu acho que ele nem lembrava que ele tinha falado aquilo para Daniel. E a gente veio, né? E a palavra foi essa, né? A gente veio, mas ainda não aconteceu o que Deus falou que ia acontecer, não. Gente, mas quando Deus promete, Ele cumpre, né, amém, gente? amém. E vocês, com certeza, vocês estão aqui por um propósito muito maior do que vocês imaginam. Pode ter certeza disso. Com certeza. É muito lindo a forma que Deus trouxe vocês pra cá. E aí você descobriu, né, logo no mesmo ano, né? Alguns meses depois. Gente, alguns meses depois. 6 meses depois eu descobri que eu tava grávida. Tinha acabado de chegar aqui. A gente já não tava mais morando com aquele casal, né? E a gente não tinha nem móveis na casa. Era só um colchão no chão, uma mesa que a gente comprou no Walmart. E eu descobri que eu tava grávida, com 6 meses de América. Oh, meu Deus. Aí veio o Isaac, gente. O Isaac, uma benção. O Isaac, muito querido. E aí eu queria entrar agora nesse assunto, né, que o Isaac nasceu, né, e aí eu queria falar sobre um assunto, né, que é sobre o autismo, gente. Você sabe o que é autismo, né? A Joyce vai estar falando um pouquinho, vai estar abordando um pouquinho pra gente sobre esse assunto, né, porque logo depois do nascimento do Isaac, né, aconteceu, né, essas mudanças na vida deles, né, tudo mudou. Mas aí eu queria falar um pouquinho para ela, né, pra gente entender mais, para vocês que estão aí, né, entender mais. Joyce, o que é o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, ou um transtorno do desenvolvimento neurológico. Sim. Né, acontecem umas coisas diferentes lá no cérebro da criança, da pessoa com autismo, né? Sim. E aí você percebeu, né, os primeiros sinais do Isaac, como que foi que você percebeu, né? Primeiro filho, a gente acha que é baby sempre, né? Tipo assim, a criança tá crescendo, mas a gente fica ali cuidando como se fosse um bebezinho. Então, a gente não espera muita coisa de um bebê, sabe? Então, eu não vi nada de errado com o Isaac, nenhum atraso, até os 18 meses. Né? Ele demorou um pouquinho para andar, ele andou com 1 ano e 2 meses, né? Mas estava dentro do marco do desenvolvimento. Né? Tem criança que anda mais cedo, tem criança que demora um pouquinho mais, mas estava dentro do marco do desenvolvimento. E ele fazia contato visual bem com a gente, ele interagia bem com a gente. Não desenvolveu a fala, né, até os 18 meses, né? Tem criança que já começa a balbuciar, mamã, papá. Ele não, mas ele sempre cantava. Tudo dele era cantando. E ele sabia cantar as musiquinhas lá da ABC, né, dos números. E tudo dele era cantando. Então, pra mim, tipo assim, eu tô ouvindo a voz dele, né? Ele é muito bebezinho ainda, não precisa falar. E a gente que é mãe, né? Eu me dedicava integralmente, né? Na maternidade ainda me dedico. Então, a gente olha pro filho, a gente já sabe o que a criança quer. A criança não precisa nem falar. Então, pra mim, tava tudo normal. Eu sabia quando ele tava com sede, quando ele tava com fome. O Isaac sempre foi uma criança muito boazinha, quietinha. E ele quase não chorava, sabe? Quando ele chorava, desde de recém-nascido, eu já sabia. Ou é fome, ou é fralda, ou é sono, ou quer arrotar, sabe? Sim. Então... Não sei, gente, mas... Você vai ver. A gente não espera muita coisa de um bebezinho, né? E... Então, não vi nada, assim, que estava fora dos marcos de desenvolvimento. Com 18 meses, a minha mãe veio aqui visitar a gente,
né? A minha mãe veio pro parto, depois voltou quando o Isaac tinha 1 ano e meio. Uhum. E, meu pai veio, minha sogra, minha cunhada vieram quando o Isaac tinha 1 ano, vieram pro aniversário dele de 1 ano. Ninguém percebeu nada, né? Mas 6 meses depois, com 18 meses, quando a minha mãe voltou, no primeiro dia, né? A gente pegou ela no aeroporto, chegamos em casa, botando as malas assim, e a mãe falou, vou tomar um banho. Aí a minha mãe, lá de cima do banheiro, ligou pro meu pai, que ela não teve coragem de falar comigo. Ah. Ela ligou pro meu pai e ela falou, o Isaac não olha no meu olho. Ai, eu vou chorar. Gente, prepara que eu vou chorar muito. E aí ela não queria me falar. Aí ela entrou pro banho e meu pai na mesma hora me ligou. Sua mãe tá falando que o Isaac não olha no olho. Aí eu fiquei super chateado com a minha mãe, sabe? Poxa, nada a ver, mãe acabou de ver o menino. Sim. Não tem nada. Né? Mas, por mais que eu não tivesse gostado, por mais que, né, que eu não quisesse que aquilo fosse verdade, eu comecei a prestar atenção, né? E o Isaac começou a desenvolver. Eu tenho uma amiga lá no Brasil que ela tem um menino também. E são poucos meses, assim, de diferença do Isaac. Ele é um pouquinho mais novo que o Isaac. Acho que uns 3 ou 4 meses só. Que o Isaac agora tem 5 aninhos, né? Hoje ele tem 5 anos. E eu sempre acompanhava ela assim na internet. E eu falava, nossa, mas ele já faz isso tudo. Gente, mas ele é tão bebezinho pra fazer isso. Sabe? Eu comecei a comparar, né? Eu sempre falo que a gente não pode comparar as crianças depois que a gente tem o diagnóstico. Porque as comparações, pra mim, foram alerta, sabe? Eu precisei, sim, comparar pra cair na real de que tinha algo que não estava certo. Interessante. Então, eu lembro que teve uma vez, a gente começou a falar sobre isso, né? Será que tem autismo? Uma amiga, que era muito próxima a minha também na época, eu lembro que um dia ela chegou e falou pra mim, meu filho foi diagnosticado com autismo. Eu lembro que na época ela falou assim, esse menino foi diagnosticado. Eu, que menino? Eu não vou falar o nome dela, que eu não sei se ela me autoriza, mas ela vai saber. Eu, que menino? Aí ela, meu filho, fulano de tal. Aí eu falei, eu não sei o que eu falei, mas eu levei um baque. Por quê? Autismo, pra mim, era uma coisa de outro mundo. Tava muito longe, assim, da minha realidade. Eu nunca tinha tido contato com ninguém autista. Sim. Eu nunca tinha conhecido alguém com autismo. E ali era o filho de uma amiga muito próxima. Eu falei, uau. Eu nem sabia o que era autismo. E aí eu só tinha isso, assim, de informação. Era dela. E daí, quando minha mãe foi, alertou sobre isso. E eu comecei a comparar com esse filhinho da minha amiga lá no Brasil. Aí eu busquei ajuda, né? Só que começou a pandemia. Então, foi a ajuda da intervenção precoce, né? No Brasil, a gente chama de intervenção precoce. Aqui é um programa que faz terapias com a criança, né? Não diagnostica até os 3 anos. É o ABA? É esse? Não, é o Birth to Tree o nome. Ah, tá. Okay. É o Early Intervention, né? Sim. Tem vários estados, mas aqui chama Birth to Tree. E aí tem psicóloga, terapeuta ocupacional, tem fonoaudióloga. Então, é uma equipe de profissionais que vão estar ali estimulando a criança para ver se ela desenvolve, sabe? Naquelas habilidades que ela não tem. E vai até os 3 anos. Quando faz 3 anos, aí encerra esse programa. E daí a gente pediu o teste do autismo. Eu até encerrei antes, foi com 2 anos e 9. A gente fez o teste do autismo porque eu tava para ganhar a Angelina. E foram 2 dias de teste. E assim, até o dia do teste, gente, nossa, é muito difícil. Porque a gente passa todo dia, eu e meu marido, a gente, será que tem? Eu acho que tem. Não, acho que não tem. Não, eu acho que tem. Realmente. Aí tinha gente que a gente falava, não, acho que é só um atraso mesmo. E às vezes eu até zoava meu marido, eu falava, ele é lerdo igual você, Daniel. E aí a gente brincava. Mas teve uma vez também que a gente foi num aniversário de criança. E o filho dessa minha amiga, que já tinha sido diagnosticado com autismo, tava lá. E na hora do parabéns, ele fechou o olho e começou a chorar. E o Isaac fez igualzinho. Primeira vez. E daí a gente olhou o Isaac comparando com uma criança que já tinha o diagnóstico. Ali a gente
já começou a pensar na possibilidade dele, sim, ter o autismo. Mas a gente tinha esperança do diagnóstico dar negativo, sabe? Sim. E tinham vários amigos, assim, ao nosso redor que estavam acompanhando isso. E algumas pessoas falavam, vamos orar, não vai dar nada, vamos orar. E a gente concordava, que a gente via muito carinho naquelas pessoas, sabe? E a gente tem muita fé também. Mas eu e Daniel, a gente nunca conseguiu orar isso, pedir isso pra Deus, pra ele não ter. Desde que a gente se conheceu, eu e Daniel, a gente sempre pediu pra Deus, pra nos dar experiências, assim, de sentir a presença dele, sabe? Palpável, de viver, assim, 100% na dependência de Deus, sabe? Sim. Nós somos dependentes de Deus, mas nós queríamos viver uma experiência sobrenatural, de precisar aqui, Deus dá exatamente aqui, sabe? Então a gente confiava que, a gente confia, né, que Deus sabe o que faz. A gente não tinha coragem de pedir, Senhor, não deixa que o Isaac tenha autismo. Ou então tira o autismo dele, sabe? Faz dar negativo esse diagnóstico. A gente não tinha coragem porque falava mais alto dentro da gente. Se for para ele ter o autismo, faz parte do plano maravilhoso de Deus para a vida dele. E Deus sabe o que é melhor. Né? Eu sei o que eu quero, mas Deus sabe o que é melhor para mim. A vontade de Deus, né, é muito maior. Os pensamentos de Deus são maiores, são mais altos. Sim. E a nossa vida, a gente vive crendo nisso, sabe? A nossa base de fé. Uau. E então foi assim que você recebeu, né? O diagnóstico? Foram 2 dias de teste, um dia inteiro, assim, eu respondendo perguntas. Tinha uma equipe, assim, numa mesa. Ai. Eu falei pra deixar uns lencinhos aqui, ó. Deixa uma caixa perto. Eu tô assim, como ela não olha pra trás, alguém pega o lencinho pra ela. Eu falei, deixa o lenço, que eu vou chorar muito nesse podcast. E foi, assim, 2 dias, um dia, assim, foram... Eles falaram que ia ser 40 minutos, eu ia conseguir responder um questionário em 40 minutos. Mas eu fiquei mais de 4 horas para preencher. E tinha uma equipe junto comigo. Eu não podia errar nenhuma pergunta, né? Tudo eles questionavam. O Isaac, ele dá tchau se você mandar dar tchau? Sabe? Então, eram perguntas que tinham que ser muito certeiras. E se eu falasse, ele sabe. Aí eles perguntavam. Mas ele sabe como. Então, eles ficavam me questionando para ver se aquela resposta estava certa mesmo. E tinha um computador do lado que ia montando um gráfico. Olha. E no final, no gráfico, a linha estava reta, como se o Isaac não tivesse o autismo. Mas na parte de socialização e comunicação, aí a linha ia lá no alto e voltava. E o segundo dia foi brincando com o Isaac. Eu levei o Isaac para lá, eles brincaram. E eu lembro que eles fizeram um bolinho de aniversário de massinha. E colocando as velhinhas, aí cantou parabéns, aí ele cantou brincando, tava super feliz dele estar interagindo ali. Mas aí na hora que ela cortou o bolinho e deu pra ele, era pra fazer um faz de conta, né? Ele mordeu a massinha de verdade, ele achou que aquilo era um bolo de verdade. E ele não sabia brincar de faz de conta. Então o diagnóstico foi finalizado como autismo moderado sem atraso intelectual. Né? Hoje esse diagnóstico até não fala mais moderado, né? É grau 1, grau 2 e grau 3 de suporte. Eles não fecharam o diagnóstico, porque aqui eles não fecham, acho que antes dos 6 anos. Né? E a criança tem todo o tratamento, tem que ser estimulado em várias terapias, para depois fazer o teste de novo. E eu achava que era possível ele lá na frente ser diagnosticado sem o autismo, né? Por causa do tratamento. E foi muito difícil ainda para mim aceitar, mesmo tendo o diagnóstico ali, eu tinha uns conceitos na minha cabeça, por exemplo, eu já tinha visto algumas crianças sacudindo a mãozinha, né? Faz o flapping, é um sinal muito típico do atípico do autismo. Sim. E eu falava, não, mas eu vou ensinar ele não vai fazer isso, ele não vai balançar. Eu vou educar tão bem ele vai fazer tão bem as terapias, que ele nem vai parecer autista, sabe? Okay. Essa era o meu pensamento, né? E quando ele fizer o teste, vai dar negativo, ele não vai ter autismo.
Eu achava, sabe? Eu não tinha conhecimento nenhum sobre o autismo. Uhum. Daí eu comecei a estudar, pesquisar. Foi quando eu conheci uma pessoa, assim, uma mulher de Deus, a Lisa. Ela é uma mãe de autista também. Ela tem um filho autista adolescente. Uhum. E algumas pessoas já tinham me falado dela. Procura a Lisa, procura a Lisa. Só que eu nem conhecia. É. Como que eu... Nossa, eu morri de vergonha em incomodar as pessoas. E eu precisava, assim, de informações, né? O que fazer, eu não sabia. Por onde começar, quais terapias, Sim. né? O programa que o Isaac tinha passado, né, de intervenção precoce, já tinha me orientado com relação à escola, tratamento dentro da escola. Mas eu tinha que ter algum parâmetro para eu saber se estava sendo adequado aquilo, né? Sim. Aí um dia eu me rendi, mandei mensagem para ela. Nossa, a Lisa, assim, foi usada por Deus para mudar a minha vida, né? Ela foi aquela mãe que chegou para mim e falou: vai ficar tudo bem. Uau. Muito difícil. A gente recebeu um diagnóstico de um filho que a gente sempre sonhou, idealizou. E aí você descobre que ele tem autismo e você fica sem chão. Uhum. Você já pensa no futuro. Uhum. Será que ele vai falar? Será que ele vai ter amigos? Será que ele vai conseguir comer sozinho? Sim. Sabe? E a Lisa sempre feliz, com um sorriso no rosto. E ela sempre falava: vai ficar tudo bem, ele vai desenvolver. Uhum. É. E ela é minha amiga até hoje. Qualquer coisa que eu tenho dúvida. Às vezes eu tenho, não sei, algum problema na escola, que eu não tô gostando de alguma coisa, eu ligo pra ela: Lisa, o que eu faço? O que você acha? Ah, não, tá errado, vai lá, reclama. O Isaac hoje faz, tudo que ele faz foi orientado pela Lisa, sabe? Uhum. É uma benção na minha vida. Eu falo pra todas as mães: corram atrás, colhem numa mãe que seja igual a Lisa, otimista, feliz, sabe, positiva, né? Porque eu sei que tem pessoas que vivem uma realidade muito triste, sabe? Sim. Eu tenho os meus dias também, assim, difíceis de tristeza, de ansiedade. Mas eu tive que aprender a lidar com isso. Eu não posso pensar num futuro, né? Num provável futuro. Eu nem sei como é que vai ser o futuro. Eu já vou ficar sofrendo antecipadamente por isso. Né? Então, eu sou a favor de fechar os ouvidos para coisas negativas. Né? Eu tô muito no Instagram, então tem perfis que eu parei de seguir. Tipo, eu não quero acompanhar isso porque isso não me faz bem. Sim. Né? Isso me faz ficar ansiosa. É verdade. Né? Eu tenho que entregar para Deus. Né? Eu sempre fiz isso. Sim. Né? Quem criou o Isaac foi Deus. Né? Se colocou o autismo nele, faz parte do propósito. O futuro do Isaac tá nas mãos de Deus. Eu tenho que confiar. Amém. Verdade. E é muito interessante isso que a Joyce estava falando, né? De estar com pessoas que vão estar, né, te dando palavras de incentivo, vão né, ser otimistas ao futuro, né, que aquela criança tem, né? Porque é muita informação, né? Os pais, é tudo novo, os pais não sabem lidar com aquela situação, né? Então, Joyce, eu queria que você falasse um pouquinho, né, para algum pai que talvez recebeu, né, essa notícia recentemente, né? O que você falaria, né? Além de buscar, de estar com pessoas, né, próximas, né? O que você falaria para esse pai nesse momento aí? Vai ficar tudo bem. Foi o que a Lisa falou para mim. Eu falo isso, gente, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. O mais importante é a gente aceitar, que infelizmente muitos pais não aceitam. Eu mesma não aceitei, né? Ia lidar com o autismo do meu jeito. Eu precisei ser quebrada nos meus conceitos, na minha ignorância, no meu orgulho. Né? Eu até sobre isso eu tive que pesquisar muito. Por que muitos pais não aceitam? Por que eu não consegui aceitar? E a resposta é simples e clara. A gente, quando assume para a sociedade que a gente tem um filho autista, a gente está assumindo que a gente não tem uma família perfeita. Né? E a gente sabe que ninguém é perfeito. Exatamente. Mas a gente sonha a vida toda, né, em construir uma família, casar, ter filhos e cria um estereótipo, sabe, de família perfeita na nossa cabeça. E a gente
coloca essa expectativa nos filhos, né? Então, eu preciso quebrar esse orgulho. Hoje em dia a gente vive na era, né, das redes sociais. E rede social é o quê? A gente vê muita gente vivendo de aparência. Com né? certeza. As fotos mais bonitas, os passeios mais legais, a família perfeita. Família Doriana, né? Então, Da novela. Exatamente. Então, a primeira coisa é quebrar esse orgulho. Verdade. Né? A gente não aceita porque a gente tem esse orgulho dentro da gente. Verdade. Né? E eu preciso aceitar. Sim. Eu não sou perfeita, eu não posso exigir isso dos meus filhos. Né? Verdade, verdade. Né? E a Joyce, né, ela começou, né, ela postou o primeiro, eu tava olhando lá, postou o primeiro post sobre autismo, né, trazendo esse alerta, né, sobre o autismo. Em 2021 ela começou a postar, ela fez seu primeiro post, né, e hoje ela compartilha a rotina dela, né, a rotina dela atípica, tá, gente? Porque a rotina dela, você tem que ir lá ver nos stories dela. Qual que é o seu arroba, Joyce? Joyce Atípica, Joyce com Y. Arroba Joyce Atípica, né? Ela compartilha a rotina dela atípica, a maternidade atípica, e não atípica também, né? Que a Angelina também, ela tem a Angelina também. Quantos aninhos, Angelina? 2. 2 aninhos, você vai ver lá. Entra lá no Instagram dela pra você conhecer um pouco dessa família, né? Ela não romantiza o autismo, tá, gente? Ela mostra a vida real mesmo, né? Das dores, dos desafios do autismo. E eu queria falar um pouquinho, Joyce, do seu Instagram, né? Que eu vi muita coisa boa lá. Queria falar sobre muita coisa, né? Queria falar sobre tudo. Mas não dá para falar sobre tudo. Então, eu separei algumas coisinhas aqui que eu acho importante, né? Que vai estar ajudando muita gente aí. E, em primeiro, né? Antes da gente começar a falar desses posts, os posts que eu gostei muito lá de ver no seu perfil, é porque o arroba Joyce Atípica, né? Porque o Joyce Atípica no arroba. Então, era o meu Instagram pessoal, né? Ainda é meu Instagram pessoal. E acho que era Joyce Dias, ou Joy B Dias, alguma coisa assim. E esse primeiro post que eu fiz, né, foi meses depois do diagnóstico do Isaac. Eu ainda não tinha anunciado no Instagram, né? E algumas pessoas falavam, mas você não precisa anunciar no Instagram. Né? Mas eu falei, eu preciso, né? Depois de muito pensar sobre, né, aceitar o diagnóstico, eu decidi fazer um comunicado pensando na minha família, né, que tá no Brasil, e nos nossos amigos mais próximos. Só que eu não decidi ficar falando sobre o autismo no meu Instagram. Eu só queria falar, né? Esse primeiro post, né, que você tá falando? Sim, não era a inauguração do meu Instagram. Não era tipo autismo. assim, agora eu vou falar sobre autismo. Tanto que, assim, de vez em quando eu ainda postava alguma coisa, mas era um Instagram meu comum, como sempre foi. Sim. E eu não sei quando que eu dei esse start. Não sei. Eu ia te perguntar isso, né? Eu não sei. Eu fui ver na necessidade, sabe? O porquê de eu ter começado a falar sobre o autismo foi a minha intenção, a primeira, né? Foi de ensinar para os meus familiares e para os meus amigos sobre o autismo. Entendi. Né? Porque eu pensava assim, quem não tá junto com a gente, né, porque tá longe, precisa conhecer o Isaac, saber como que é o jeitinho dele, como que lida. E os nossos amigos mais próximos, né, da igreja, com quem a gente tá sempre saindo, também vão precisar entender algumas coisas, alguns comportamentos, eles precisam saber. Verdade. Então eu decidi falar sobre isso. Mas as pessoas começaram a chegar no Instagram e eram pessoas, né, mulheres, mães, que estavam investigando o diagnóstico ou que tinham acabado de receber o diagnóstico do filho. E meu Instagram virou um lugar de acolhimento também para essas pessoas, sabe? Mães desesperadas. Mandava áudio chorando, sabe? Eu chorava junto. Eu falava só igual a Lisa, falava, vai ficar tudo bem. Eu fiz um post que é uma carta para uma mãe atípica, né? Eu já começo falando isso, vai ficar tudo bem. Eu vi lá. E nesse post eu até compartilhei uma experiência que eu tive com Deus no dia do diagnóstico. Eu já sabia que o Isaac ia ser diagnosticado, mas eu queria pular aquele dia, sabe? De ouvir de um profissional que ele está no espectro, sabe? Aí, quando eu ouvi
Aí eu lembro que eu entrei dentro do carro, chorei. Eu tava sozinha, mas eu chorei. E eu cheguei em casa e eu só chorava. E o Isaac brincando na sala. E o Espírito Santo falou tão claro. Ele falou assim, você mudaria alguma coisa no Isaac? E essa pergunta ficou na minha cabeça. E eu ouvia, sabe, uma voz. Você mudaria alguma coisa? E eu comecei a aceitar ali naquele momento. Ele não mudaria nada. Ele é lindo, ele é esperto, ele é engraçado, ele... Sabe? E finalizou ali. Ele continua sendo o Isaac. Como assim, diagnóstico? Sim. Então, eu nessa carta, né, pra mamãe atípica, eu falo um pouquinho disso. É. Olha, um dos posts, né, que a Joyce, né, postou lá no Instagram dela, né, que eu gostaria da gente estar falando um pouquinho, né? Eu nem falei do atípica, né? Você respondeu atípica? Não, só então finalizar. responde pra mim. Mudei pro Joyce Atípica depois de mudar de nome 3 é vezes, verdade. eu acho. Você tava com o nome antigo, aí você mudou. Mudei umas 3 Eu até vezes. Eu não sabia o que Você até pediu colocar. sugestões lá, eu até falei, põe esse. Nossa, eu não sabia que nome colocar, gente. Eu lembro. Eu nunca tinha tido um Instagram com tema assim, sabe? E daí eu botei Joyce Atípica. Eu pensei em botar o nome do Isaac, mas eu falei, não é a vida do Isaac aqui, é a minha vida vivendo a realidade do autismo, né? Através do diagnóstico do Isaac. E o Instagram é isso, né? Exatamente, sou eu. Eu mostro o Isaac, eu mostro a Angelina. Não tem só autismo lá não, gente. Gente, então, aí tem gente até que pergunta, né? Já me perguntaram, é Joyce atípica? É a mãe que é atípica ou é o filho que é atípico? Né? E eu sempre falo, né? Que eu sou típica, mas eu aceitei que a minha vida nunca mais vai ser. Né? A vida da Angelina, é todo mundo atípico agora, porque a rotina muda demais, né? Uma rotina de uma família atípica, que vive uma realidade do autismo, né? Terapia todo dia, né? Tudo diferente. O jeito que a gente tem que acordar, o jeito que a gente vai dormir, as rotinas, o jeito de lidar. Verdade. Então, eu vi lá no seu Instagram, né, Joyce? E eu queria estar falando um pouquinho, né, sobre algumas coisas que eu vi lá, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas a entenderem mais sobre o autismo, né? E um dos posts lá que eu vi foi como os pais devem lidar com as crises no autismo, né? O que você diria aí para os pais, né? Que os filhos estão tendo, né, crises, né? Já deram um diagnóstico. E aí, agora, né, tá acontecendo as crises, né? Aí vem a vergonha, vem o medo de sair com o filho, né? E aí, e as pessoas precisam entender, né? Que autismo não é frescura, né? Acontece mesmo essas crises. E como lidar, né, com essas crises? Eu não sabia, assim, o que fazer, né? Assim, primeiro com uma criança autista. Do nada, o Isaac estava lá comigo, mas do nada ele tem um diagnóstico de autismo. Eu não sabia o que era autismo. Então eu ficava cheio de dedo, sabe? Eu comecei assim. E eu precisei aprender a distinguir o que era uma crise. Né? E o Isaac começava a chorar, eu já achava que era crise. E primeira coisa, né, a gente saber, é crise mesmo? Como saber? Uma dica que me deram, que eu achei o máximo, funcionou pra mim, funciona até hoje, dar alguma coisa que a criança gosta. Se for pirraça, vai passar. Se for uma crise, não vai passar. Você pode dar o que a criança mais ama. Pode ser um docinho, pode ser um brinquedo, pode ser qualquer coisa. A crise não passa. Pode durar horas, pode durar até dias. E eu lembro, a primeira crise que a gente teve certeza que foi uma crise mesmo, foi na igreja. A pandemia estava assim, abaixando a poeira, sabe? Então, a gente ficou muito tempo sem ir pra igreja, né? No meio da pandemia. E o Isaac foi acostumado com o ambiente de igreja. Desde bebezinho sempre foi para os ensaios, tava lá com a gente, mas a gente ficou muito, muito tempo sem ir pra igreja na pandemia. Quando a gente voltou, o Isaac deu uma crise dentro da igreja. E a gente levou ele lá para trás, né? Pro salão, para fora do lugar de culto. E nada acalmava ele, nada. Aí eu comecei a chorar, Daniel começou a chorar. A gente não sabia o que fazer. Não sabia. Mas a gente tem que seguir o instinto de pai, que é o quê? Paciência, amor, carinho,
e esperar passar. Sim. Não tem nada que a gente possa fazer, né, a não ser acolher. Né? Existem casos de pessoas autistas que se agridem, né, ou agridem a outras pessoas. Aí, se for uma criança, é fácil de conter, né? Se for um adolescente, um adulto, é mais difícil. Vai precisar de pessoas ao redor para ajudar também. Então, tem que tirar tudo que é perigoso de perto, né? Levar para um lugar seguro. É até importante que os locais públicos, né, tenham salas sensoriais para isso, para ajudar a pessoa a se regular, sabe? E pra gente, assim, foi desse jeito. Até hoje, né, eu sempre faço o teste. Dá um celular pro menino pra ver, né? Toda criança gosta de celular. Sim. Dá o que ele gosta de ler, uma bolo, o donut. Nossa, donut. Vai passar rapidinho. Se for. Porque uma criança autista é uma criança normal. Sim. Né? Faz coisas de crianças, mas a gente precisa conhecer o autismo nela para a gente identificar as características e aprender a respeitar também. Porque tem coisa que não é da criança, tem coisa que é do autismo. Então eu preciso aprender a respeitar espaço, né? Eu preciso aprender a esperar o tempo. Sim. E é legal falar também, Joyce, né, que o autista, ele gosta de rotina, né? Eu tava lá vendo, gente, eu aprendi muita coisa sobre autismo, tá, gente? E o autista, ele gosta de rotina, né? E é importante, né? Às vezes, igual nessa questão de vergonha, medo, né? De sair ao público, né? Mas é exatamente isso que o autista precisa, né? Ele precisa se expor, ele precisa ir naqueles lugares para ele se acostumar com aquele ambiente, né? Porque aí talvez ele vai diminuindo as crises, né? O que eu percebi no Isaac, né, que graças a Deus hoje ele quase não dá crise. Eu posso contar quantas crises ele já teve. Eu percebi que quando ele estava cansado, rapidamente ele entrava numa crise. Qualquer coisinha que saísse assim do que ele estava esperando, ele entrava em crise. Cansado e com fome. Então, quando eu descobri isso, aí eu passei a encher minha bolsa de lanchinho, de comida. Tá na hora de dormir, vai dormir. Tem que dormir bem, tem que estar descansado. E isso daí me ajudou demais já. Outra coisa que me ajudou demais, tem comprovações científicas também. Quem quiser pesquisar, eu não sei falar, né, detalhadamente, mas a alimentação, né? Quando eu tirei o leite do Isaac, também melhorou demais. Eu não tirei tudo. Eu tirei o leite que ele tomava de manhã. Ele come coisas com leite, mas bem pouquinho. E outra coisa... o açúcar, né? Açúcar. Ele come açúcar, mas tudo... Assim, eu tenho que ficar controlando, né? Tipo, não é bom ficar dando, né, essas coisas pra qualquer criança. Aí já ajuda já. Legal, muito interessante isso. E outra questão, Joyce. Os pais, né? Eles devem dizer que o seu filho é autista para outras pessoas? Minha opinião. Aham. Sim, com certeza. Por quê? Importante, né? Por mais que seja um autismo grau 1, né? Algumas pessoas falam que é leve. Né? Autismo grau 1 é aquele autismo que não precisa de muito suporte. Consegue viver, assim, funcionalmente, né? Ele sozinho, sem precisar da ajuda de alguém. Precisa de um pouco de suporte, mas ele consegue... eu vou falar de um adulto, né? Cozinhar, ele consegue lavar sua roupa, ele consegue estudar, né? Uma criança, né? Eu tô aprendendo, né? Eu tenho escutado de alguns profissionais que não existe criança grau 1. Toda criança precisa de algum suporte, entendeu? Para alguma coisa, para ajudar a tomar banho, para ajudar a botar roupa, para ajudar a pentear o cabelo. Sim, verdade. Né? Então, eu tenho aprendido isso e eu concordo, né, com essa teoria. Mas... oh, meu Deus, me perdi aqui, né? Se você... de falar? Se deve falar que ele é autista. Então, aí uma criança que for, né, futuramente um grau 1, né, ela não vai demonstrar tantas características do autismo, né, na infância. Então, é aquela criança autista que as pessoas vão falar, nossa, mas nem parece autista, sabe?
Só que precisa sim falar que ela é autista, porque ela vai crescer, ó, ela vai pra escola, ela tem uns amiguinhos. Em algum determinado momento, ela vai começar a ter alguns comportamentos que os de fora não vão entender, né? Aí vai entrar o quê? A não aceitação, né? Vai fazer bullying com o amiguinho, vai fazer uma piadinha, né? Às vezes ele pode entrar numa crise assim, claro que não vai ser aquela crise de se jogar no chão, mas, não sei, ele vai querer ficar na dele, sabe? Às vezes ele tá sobrecarregado com ter muita gente no ambiente ou com os barulhos. Não sei, alguma coisa pode provocar uma crise e ele vai se comportar de alguma forma que as pessoas não vão entender. Então, quando a gente fala, meu filho tem autismo, ele vai crescer sendo bem compreendido, mais compreendido, aceito e acolhido onde ele estiver. Sabe? Se ele se comportar de alguma forma diferente, né, que as pessoas olham, eu acho meio estranho, né? Muitos autistas têm estereotipias, fica balançando a mão, tem autista que estaria aqui assim, ó, se mexendo. Pra estar aqui, precisa estar, sabe? E isso é sempre pra regular? Eles estão se regulando? Pra se regular, exatamente. Igual eu falei, né? Eu falava assim, não, o Isaac não vai mexer as mãozinhas. Né? Ele mexe muito pouco. O Isaac tem pouca estereotipia física, porque ele tem muita estereotipia vocal. Sabe, ele fala demais, ele fica repetindo frases de algum desenho animado que ele assistiu, sabe? Ou então cantando, fica repetindo sempre. A estereotipia do Isaac é mais vocal, então você não vê ele fazendo muitos movimentos assim com o corpo. Mas eu aprendi, né? Se ele tá mexendo as mãozinhas, eu não tenho que me preocupar com o que as pessoas estão pensando. Mas tá crescendo, fica estranho, né? Pra que ficar se sacudindo? Não, a gente precisa respeitar. Ele tá fazendo aquilo para ele conseguir estar aqui no meio da gente. É muito estímulo. Entendi. Né? Quando a gente vai numa igreja, por exemplo, tudo comunica para aquela criança autista. Verdade. Né? São muitas luzes fortes, é o ambiente que é muito grande, são muitas pessoas, o perfume que cada um usa, sabe? É muito estímulo para aquela pessoa estar ali. Verdade. Então, assim, não existe nenhum autista igual ao outro, né? Tem coisa que incomoda o Isaac que não incomoda outro autista, né? E lá na nossa igreja até, assim, eles estão tentando acolher bem o Isaac, incluir. E eles sabem o que a gente faz. Ele gosta de musiquinha. O que a gente coloca, né? Eles estão querendo aprender. Mas é engraçado que tinha uma outra criança com autismo lá que amava musiquinha infantil. E eu falei, gente, a única coisa que vocês não podem fazer é botar musiquinha infantil. O Isaac não. Ele gosta de música de gente grande mesmo, né? Mas é melhor nem botar nada, porque ele quer ter o controle. Ele que quer escolher as músicas. Uma característica interessante do Isaac, ele fica ansioso quando tá acabando a música e ele não sabe qual que é a próxima que vai começar. Né? Ele nem assiste televisão, porque quando acaba uma programação, né, um desenho, ele vai correndo e desliga e ele chora, ele fica nervoso porque ele não sabe. Ele que tem que ser avisado, né? Vai começar esse, vai ser... Entendi. Sabe? E isso causa ansiedade nele. Muito interessante isso aí. Olha, gente, eu achei lá no perfil da Joyce, eu achei muito interessante, importante estar compartilhando aqui no podcast, que é sobre o que você não deve falar, tá? Para pais atípicos, gente. Vamos aprender aí, tá? Vamos aprender aí. Pega escreve aí no seu bloco de notas, tá? Pra você lembrar disso, pra que a gente, né, não venha dessas gafes, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó, primeira coisa, gente, nunca fale que pena ele ter autismo, tá bom? Primeira coisa. É porque, né, às vezes eu falo assim, ele tem autismo, mas a pessoa na hora, sabe? Pois é. Tipo, vê como algo muito negativo, né? E não é. Só é diferente. Entendi. Outra também que eu achei interessante mas nem parece que ele é autista. É grau leve, né? Nossa. As pessoas normalmente falam isso querendo elogiar. Sabe? Eu falei autista. Nossa, mas é levinho, né? Nem parece. Tipo assim, não tem problema, né? Que bom. Nossa, gente. Amanda, eu sou muito tranquila. Eu sou muito de boa. Eu sei que você leva na esportiva mesmo. Tem muita gente que não fala por mal. Sim. Né? Igual tem gente que fala, é um anjo, que eu fui escolhida, que eu sou guerreira.
Essa tá também na lista, gente. Tem uma frase né, que todas as mães atípicas usam, não, elas usam, que fala assim, eu sou a mãe que todos admiram, mas ninguém quer ser. Oh. Entendeu? Tipo assim, se eu sou escolhida por Deus, você também deveria querer ser, tá no meu lugar, a orar, né? Deixa eu dar uma benção aí. Não, mas então, eu não fico mais chateada, tá? Tem gente que fala que crianças autistas são anjos, né? Tem mães autistas que não gostam. Sim. Tipo assim, eu não ligo, gente, eu não ligo de falar é um anjinho. Eu não sou desse jeito, tipo. Entendi. Mas, tudo bem, de primeira, você não sabia... Tudo bem, mas agora o que você já sabe não pode falar, hein, gente? Olha só. A próxima que eu também achei interessante parece que isso virou moda agora. Imagina, gente, falar um negócio desse, coisa feia. A outra também que não é bom ficar falando, né, para pais atípicos eu não conseguiria lidar com isso. Ouço muito. Nossa, você... Tá de parabéns. Você é muito dedicada. Me elogia, né? Você é muito dedicada. Eu não sei. Eu não conseguiria no seu lugar. Eu não. Gente, né? Gente, sou muito mal. Pesadas. A outra também só pessoas especiais recebem filhos especiais. Ô, gente, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Sem palavras, né? Sem palavras, né? Sem comentários. A outra também ele parece tão normal que vai junto com aquela, né? Mas é grau leve, né, gente? É porque a pessoa, quando fala... Muita gente não sabe o que é autismo, né? E comete isso porque quando fala é autista, aí espera ver talvez uma pessoa deformada, entendeu? Com alguma deficiência aparente, sabe? Aí vem. Autismo aí não sai... tem cara. Autismo não tem cara. Aí sai essa. É. E a última, gente, que você tem uma linda missão. Oh, meu Deus, gente. Ai. Tem que rir, gente. Tem que rir. E evitar essas... Aceitar que dói menos. Ai. Outra coisa que eu vi lá, né, Joyce, no seu perfil, né, eu vi muita coisa boa, que nem eu falei. E teve uma coisa que eu acho que foi um Reels, né, que você fez lá, que falava, né, o diagnóstico de autismo não é sentença de infelicidade, né, porque pais que não aceitam acabam não fornecendo o que é necessário para o desenvolvimento do filho para ter uma vida melhor, né. Então, de onde que saiu essa frase, né, o diagnóstico de autismo não é sentença de infelicidade? Eu comecei a ter contato, né, com muitas famílias de autistas, né, de crianças recém-diagnosticadas, que não vivem, sabe? Não vivem. Tipo, a criança dá crise, se eu vou no parquinho, a criança sai correndo. Então, elas vão deixando de viver. Entendi. Né? É desafiador? É, demais. É cansativo. Nossa, gente, eu tenho que correr atrás do Isaac às vezes, sabe? Haja fôlego, né? Tem que estar indo pra academia. Tá em dia. Mas eu preciso, primeira coisa, aceitar que essa é a minha realidade. Né? Eu olho pro Isaac, pra Angelina, eu falo, eu não quero que eles percam de viver essa vida. Sim. Né? Por causa do trabalho que eu vou ter, por causa do desafio que eu vou ter que enfrentar. Isso. Eu vou ficar dentro de casa com eles, né? Tem dias que eu não estou disposta, realmente, a gente fica dentro de casa. Mas às vezes eu também não estou disposta, eu falo, não, mas eu vou, porque eles têm que correr, eles têm que respirar puro, têm que ir no parquinho, têm que ter contato com outras crianças, têm que se divertir, têm que conhecer novos lugares, né? Eu tenho que levar ele para a igreja. Isso. Né? Se eu amo estar na igreja, será que ele não vai amar estar lá também? Né, gente, entra lá no Facebook da igreja, Comunidade Getsemane de Denver. Eu nem sei qual que é a data. Depois a Amanda vai botar na descrição lá. Vocês vão morrer de rir. A gente cantando, ministrando louvor e o Isaac lá em cima do púlpito, correndo, gente, de um lado pro outro, microfone na mão. Isso foi recente, tem lá. Tá? Foi do ano passado. Não sei o que. Então, quando eu não consigo, gente, eu peço ajuda.
né? Aqui onde eu moro, eu não tenho ninguém da minha família para me ajudar, só Daniel. Daniel trabalha o dia inteiro, né? Tem coisas que eu só faço realmente se ele estiver junto comigo, né? Mas muitas coisas eu faço sozinha com as crianças mesmo. E vambora. Aí, às vezes eu chego em casa, eu choro, né? Eu preciso aceitar, Amanda. Essa é a minha vida. Eu tenho que fazer uma escolha. E eu escolhi ser feliz todos os dias. Eu tenho que escolher isso. Senão eu vou perder de viver. Nem tá todo mundo vivo. O Isaac, ele é autista, mas ele é super saudável. Né? E eu tenho que proporcionar a ele experiências para que ele aprenda a estar em lugares diferentes, a conhecer pessoas diferentes. Verdade. E outra coisa lá que eu vi no seu perfil, né? Que você pode falar um pouquinho, né? Por que você você postou lá, acho que não sei se foi um Reels ou um post que falou: autismo não é o fim, é o começo. Né? Eu achei isso muito bonito, né? Porque às vezes a pessoa, igual você falou, né? Para de viver, né? Para de querer fazer coisas que, né? Que a família gostava de fazer por causa do filho. Mas, na verdade, o autismo não é o fim, ele é o começo. Por quê? Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente passa por uma fase que a gente chama de luto. Toda mãe atípica passa por esse luto. Quase toda, né? Quase todas. A gente tem que enterrar aquele filho que a gente idealizou, sabe? Uau. E aceitar a nova realidade. Não é o fim, por quê? Que é um recomeço. A gente tem que reaprender tudo sobre a vida. Recomeçar do zero. Tudo que a gente viveu até aquele dia do diagnóstico, o jeito de você se vestir, o jeito de você andar, o jeito que você acorda, o jeito que você sai de casa, você tem que reaprender. Sim. Sabe? Tudo de uma forma diferente. Aqui na minha cabeça tá escrito, ó. Autismo. Mostra aí a camisa aí. Autism. Tá. Autism, seeing the world different. Isso aí. Vendo um mundo de um jeito diferente, né? Isso. Com as lentes do Isaac. Olha. Né? Eu falo isso, a gente que acha que é um absurdo. A gente tem que estar 8h30 da manhã na igreja. A gente acorda 5h30. Não é sacrifício pra gente. A gente já acostumou. Essa é a nossa realidade. Se a gente quer que tudo aconteça harmoniosamente, a gente precisa acordar 5h30 da manhã. Porque o Isaac vai acordar no tempo dele, sem pressa. Ele vai ter o café da manhã que ele gosta. Sim. Né? Aí a gente vai se arruma Angelina, e ele tá lá no tempo dele, a gente vai botar roupa. Na hora de entrar no carro, ele tem umas manias, é ele que tem que sentar, é ele que tem que fechar o cinto, é ele que tem que fechar a porta. Às vezes, né, demora um pouquinho, eu nunca posso sair na pressa. Sim. Né? Então eu tô recomeçando, reaprendendo a viver. Né? Eu não posso sair correndo atrasado, não posso. Eu tenho que me programar muito, eu tenho que falar pro Isaac. Uma amiga chamou pra eu ir no aniversário, a Daiane, eu nem fui porque eu fiquei doente, mas eu falei pra ela, Dai, ela já acompanha o Instagram, ela já sabe, né? Eu falei, Dai, me manda aí uma foto aí da sua casa. Aí ela fez um vídeo entrando na casa dela, mostrando os cômodos, o quintal, onde que ia ser a festa, o pula-pula que ia ter na festa. E eu tenho que mostrar isso pro Isaac antecipadamente, pra ele já ir se preparando pro que vai ter lá. Né? Se eu coloco ele lá, nossa, uma bomba a ponto de explodir, entendeu? Eu preciso entender que ele precisa dessa previsibilidade. Isso é uma ótima dica aí para as mães de filhos atípicos. Já prepara, tipo assim, né, o filho, né? Com certeza. Não resolve o problema, mas melhora muito. Né? O Isaac poderia dar uma crise, ele não vai dar. Né? Ele vai chegar naquele jeitinho dele, mas ele vai se adaptar muito melhor. Né? E outra coisa que você falou a respeito do tratamento, né? Essa questão da aceitação é muito importante, porque quanto mais cedo a criança for diagnosticada e mais cedo ela receber tratamento, mais chances ela vai ter de conseguir desenvolver habilidades novas que ela não tem, sabe? E chega uma idade, um período, né, da fase da criança ali, depois de uma certa idade o cérebro da criança está mais rígido. Né? Então vai continuar desenvolvendo, mas vai ser com mais lentidão, né? Vai ser uma coisa mais demorada. Então a gente tem que aproveitar esse período da criança pequenininha com o cérebro bem maleávelzinho, porque ela vai conseguir desenvolver muito mais rápido. Ela vai conseguir aprender muito mais coisas ali naquele tempo de intervenção precoce.
Então, se eu ignoro, não quero que meu filho tenha. Ai, não quero, ele não tem. Fecho o olho para aquilo. As pessoas falam. Eu recebo histórias de tias. Falam, nossa, eu falo. Ela não quer procurar um médico, ela não quer, sabe? Sim. E a criança vai perdendo o tempo de intervenção precoce, que é, assim, é o mais importante. Isso. Então, quanto mais cedo, melhor, né, Joyce? Quanto mais cedo, melhor. Sem dúvidas. É, Mais chances gente, de... não tenha medo, né? Vai lá, Uhum. né? E se informe, né? Sim. Busque Sim. tudo que você precisa, né? E não demore, porque Não. quanto mais cedo, melhor, tá? O autismo, né, não tem cura. Uhum. Mas, se uma criança for diagnosticada com autismo grau 3, se ela fizer as terapias adequadamente, né? Isso. Na intervenção precoce Desde ali, um aninho ali, né? pequenininha, quanto mais cedo melhor. Ela pode andar nos níveis do autismo. Ela tá no 3, ela pode ir pro 2, até ir pro 1. Uhum. Vai depender disso, de como vai ser a intervenção precoce da criança, se ela vai ter ou não. Isso. E isso depende dos pais, né, Joyce? Não tem, né? O controle tá nos pais, né? De estar ali atento, né? Tá Exatamente. fazendo a prevenção mesmo. Exatamente. Joyce, e outra coisa que eu vi lá recentemente, que eu gostei demais. Esse Reel seu, eu me identifiquei muito com ele, né? Porque eu acredito muito nisso, né? A mensagem que você trouxe nesse Reels, né? Que foi um Reels, né? Que você falou das dificuldades, né? Do Isaac ao chegar em lugares novos, né? Porque, e você escreveu, né? Dentro desse Reels, você escreveu, você falou uma frase, né? E essa frase foi que eu me identifiquei bastante. Foi que, para ser feliz, viver milagres e vencer os obstáculos, eu jamais, né? No caso, nós jamais podemos desistir. Eu me identifiquei muito com isso porque eu acredito muito que para você viver algo, você não pode desistir daquilo, né? Então, tipo, qualquer coisa que você estiver passando ou ainda você quer, né? Está passando, alguma coisa que está passando de ruim, e você quer passar daquela fase, quer viver uma próxima fase, ou alguma coisa que você quer viver lá na frente, você só vai experimentar isso se você não desistir hoje, tá? Então, isso é muito forte, porque para viver milagres, você não pode desistir, né? Às vezes, né, eu acho muito engraçado, né? Porque, né, às vezes Deus, ele fala, né, o nosso futuro, né? Que nem Deus preparou vocês, né? Deus falou, eu vou enviar vocês, hein? Então, ele já estava ali preparando, mas às vezes Deus não fala. Então, tem certas coisas na nossa vida que a gente só vai viver se a gente permanecer. A gente só vai viver aquilo se a gente permanecer. A gente só vai descobrir o que as promessas, os sonhos de Deus para nossa vida se a gente permanecer na presença de Deus. Então, se a gente não desistir, você vai descobrir, né, as surpresas e os sonhos, os projetos que Deus tem para nossa vida. Então, eu achei isso tão incrível, esse story que você fez. Nesse dia aí, eu vou chorar de novo. Esse dia, assim, o Isaac, ele é um presente de Deus, sabe? Porque eu precisava, sabe, viver isso, né? Eu precisava ter ouvido falar sobre autismo. Eu precisava ter tido um filho com autismo. Tudo que Deus faz tem um propósito, né? Nada é em vão. Então, o autismo, ele me ensina todos os dias, né? Eu já fui curada em muitas situações assim, que eu precisava. No meu eu mesmo. Quebrar orgulho, paradigmas. E eu precisava também para ajudar outras mães, sabe? Eu precisava para me aproximar mais de Deus. Tem vários propósitos aí nisso tudo, sabe? E nesse dia, eu quase desisti. Eu levei as crianças para ir no parquinho. Esse é um comportamento novo do Isaac. O Isaac não fazia isso. Todo lugar que ele chega, ele fecha o olho. Primeiro, ele não quer nem sair do carro, né? Pode ser um parquinho mais legal do mundo. Ele não quer sair do carro. Ele fica ansioso. Não sei o que passa na cabeça dele. Daí eu pego ele forçado, né? Pego ele no colo. Entro dentro do carro, porque ele fica fugindo, assim, dentro do... Aí eu coloco ele no lugar. Ele chega lá na igreja, ele vai todo domingo, mas ele vai pra salinha e se esconde. Ele precisa de um tempo para se adaptar. Eu não sabia disso, né? Depois de algumas situações que a gente viveu, aí a gente percebeu que era isso. E daí a gente foi pro parquinho, eu sozinho, com os dois.
E a Angelina já sai correndo pra brincar. Só que ela tem 2 anos, né? Tem que ficar de olho nela. Ao mesmo tempo, o Isaac, ele tem 5 anos, ele é magrinho, mas ele é grande, gente. Eu sou baixinha, assim. Eu tenho que ficar contendo ele. Eu tenho que forçar dele estar ali. Claro, né, que não é forçando tipo, pra machucar ele. Eu tenho que usar da minha força pra fazer ele ficar ali. Aí eu seguro no colo. Quando eu vejo que ele se acalma, eu coloco ele no chão. Da mão. Aí ele se joga no chão, começa a chorar, eu pego ele no colo de novo. Aí ele se acalma, eu boto no chão, ele sai correndo, ele vai fugir, eu pego ele no colo de novo. Né? Aí depois ele vai se acostumando. Aí ele fica ali no parquinho. Aí ele sai andando, aí bota a mão nos brinquedos, aí ele, ó, de olho fechado, tá? Ele bateu a cabeça num ferro lá umas 3 vezes, porque ele anda de olho fechado, ele não tem coragem de abrir o olho pra ver. Eu falo, filho, abre o olho, filho, você tem que ver, olha aqui, ó, você vai bater a cabeça aqui. Aí ele olhava assim, abriu o olho, só um pouquinho. É engraçado, né? E aí, mas tem uma hora que eu não aguento, eu choro. Eu choro de tristeza, eu não queria estar vivendo aquilo. Eu choro de pena. Eu choro de ter que aceitar estar vivendo aquilo. Eu tenho que aceitar que essa é a minha realidade. Sim. Entendeu? Então eu tenho que aceitar, todo dia eu tenho que aceitar. E aí, eu quase desisti, peguei e fui embora. Né? Mas, gente, foram 10 minutinhos a mais. Eu só não fui embora porque eu fiquei com pena da Angelina. Eu falei, não é justo. Não é justo eu tirar isso dela, ela tá se divertindo. Não é porque o irmãozinho dela tem autismo que ela vai, né? Sim. E isso também eu tenho que ter muito cuidado, né? A Angelina tem 2 anos, mas ela sabe lidar com o Isaac, assim, de um jeito que é inacreditável. Muito Inacreditável. lindo. Ela Muito entende o autismo do irmão. E eu falei, eu vou ficar mais um pouquinho, porque eu também não quero que ela cresça, depois ela fica com raiva do irmão. Ah, porque meu irmão tava lá dando crise, aí minha mãe me tirou do parquinho, sabe? Sei. Então eu falei, eu vou ficar. Eu vou ficar com ele no colo, mas eu vou deixar ela brincar aí. 10 minutinhos mais que eu fiquei. O Isaac começou a se soltar. Aí ele foi num escorregador, né, no slide. Aí depois foi no balanço. Ele começou a brincar naturalmente, como se não tivesse acontecido nada. E depois a gente subiu as escadas e foi no parquinho que tinha água. Ele super se divertiu. E eu vendo ele feliz, os dois pulando, ele morrendo de rir, se divertindo. Falei, meu Deus, 10 minutos mais. Sim. Se eu tivesse ido embora, eu teria perdido de ver e viver isso. Teria perdido a chance de deixar as crianças terem esse momento alegre, né? E eu teria perdido a oportunidade de fornecer o Isaac, de possibilitar que o Isaac tivesse essa experiência. Porque se eu ceder sempre às limitações do Isaac, o Isaac não vai desenvolver. E eu tenho sim que colocar ele em situações de desconforto, né, para que ele aprenda, consiga lidar melhor com isso todos os dias. É claro que eu não posso, se eu ver que ele está entrando numa crise, eu tenho que tirar. Né? Mas quando ele se regular, depois a gente vai voltar lá de novo. Aí vamos supor, ele ficou 5 minutos hoje, não aguentou, a gente foi embora. Amanhã a gente volta lá. Se ele ficar 6 minutos, já é uma vitória, ele já conseguiu ficar um pouco mais. Entendeu? Então, é muito desafiador. Sim. Tem que ter muita paciência, tem que ter muita persistência, tem que ter muito amor e propósito. Porque se a gente não tiver fé no propósito, a gente não tem motivação. Felicidade, né, Joyce? Exatamente. Tem que ter. Exatamente. Tem que caminhar junto. Verdade. Tem gente que fala que eu romantizo o autismo. Né? Na verdade, eu não romantizo o autismo. Eu compartilho a minha realidade com o autismo. Né? Eu escolho viver dessa forma. Né? Eu exponho, sim, algumas situações difíceis. Né? Não gosto de expor as crises do Isaac. Eu já fiz alguns posts explicando sobre crise, mas eu mostro só um pouquinho. Como se fosse uma criança fazendo pirraça, chorando. Eu vi lá que você estava montando, ele estava montando um negócio assim, como é que chama aquele negócio? Blocos. Os blocos. Uma torre de blocos. Aí chegou lá no topo e ele teve uma crise porque caiu, né? Sim. E já aconteceu. Tem um outro vídeo também que ele tá chorando na cadeirinha do carro e ele fica batendo o pé na poltrona da frente e gritando. E teve... Muitas pessoas já me criticaram por eu expor essa situação, né? E a gente falou assim, mas... como é que você posta, assim, uma crise do menino? Eu falei, gente, você não pode expor, né? Você não pode expor. Falei, olha, eu penso muito antes de fazer um post, sempre. Será que eu preciso mesmo postar isso? Será que eu não estou expondo muito o Isaac? Mas o meu pensamento é,
Primeiro, só de eu sair da minha casa eu já estou expondo o Isaac. Né? Ele pode dar uma crise dentro de um mercado, dentro da igreja, numa festa de aniversário. E as pessoas vão estar ali olhando. Né? Mas eu preciso conscientizar as pessoas, educar as pessoas a não julgarem. Né? Porque assim, o Isaac já começou a dar uma crise dentro da igreja mesmo. Muitas pessoas olharam. Eu me senti desconfortável, alguns olhares. Dentro do mercado também. Né? Mas é porque as pessoas não têm conhecimento. Né? A crise começa parecendo que é uma pirraça. Sim. E daí a gente já tende a falar, nossa, essa mãe não vai fazer nada? A mãe tem que fazer alguma coisa. Teve uma seguidora minha amiga também, ela me mandou uma mensagem linda, eu chorei, ela escreveu um textão, ela falou, Joyce, eu fui jantar num restaurante com meu marido e tal, e uma criança começou a fazer pirraça lá, todo mundo olhava, cochichava, e até eu e meu marido mesmo, a gente tava achando que era pirraça, mas aí eu olhei, fiquei observando, ele tava de olhinho fechado, igual o Isaac. E a mãe não fazia nada, a mãe só tentava abraçar, acolher. Sim. Aí ela falou pro marido, isso não é uma pirraça. Só dela ter aprendido alguma coisa no meu Instagram, tipo, ali ela já não fez um julgamento, ali ela já não se juntou com aqueles maus olhares que estavam ali julgando aquela mãe, sabe? Muita gente pergunta, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Então, no momento de crise. Só de não julgar, só de não ficar olhando ou cochichando, porque a gente percebe. Ou então, se quer muito ajudar, segura as coisas da mãe. Já aconteceu na praia, uma pessoa que estava do meu lado, ela falou assim, vai lá pegar ele. Isaac saiu correndo, vai lá pegar ele que eu olho a Angelina. Angelina na água, assim, e eu olhando, era uma estranha, né? Falei, meu Deus, era no lago, na praia, não. Oh, meu Deus. Sabe? Então... Entendi. Gente... A gente já tá caminhando aqui pro finalzinho do nosso podcast. Deus. Vocês estão gostando, gente? Gente, eu tô com uma galerinha aqui no meu podcast. Super chique, gente, esse podcast, cara. Eles vieram me dar a honra aqui, gente. Meu tio... Faz barulho aí, gente. Vocês estão gostando do podcast, gente? Sim! Gente, se você tá aqui com a gente até agora no YouTube... comenta aí, o que você tá achando do podcast, gente? Comenta aí se alguma parte aqui do podcast já falou com você, né? Dá o seu comentário aí pra gente saber. E eu já quero pedir a Joyce aí pra pegar o violão dela, gente. Porque, né, agora a gente vai se preparar agora pra gente ouvir essa bela voz, gente. Oh, meu Deus, tá bom. A gente vai ouvir. Vou chorar, gente. Eu falei que no final ia ter música, então você já prepara aí o seu som aí pra ouvir, né, essa música. Você quer falar um pouquinho dessa música, Joyce? Então, ela só falou pra trazer o violão, eu achei que eu ia cantar um louvor aqui, dar umas profetizadas. Receba! Mas ela pediu pra eu cantar a música que a gente fez pro Isaac. Né, a gente fez essa música, eu comecei a fazer quando eu tava grávida. E eu só consegui terminar ela durante a investigação do autismo do Isaac, gente. Mas é uma música, xodózinho nosso. Todo dia antes de dormir, o Isaac e a Angelina querem cantar essa música, sério? Acredita? Todos os dias? Gente, tinha que ser essa música. Põe aí pra gente aí, pro pessoal conhecer a família dela. A foto. Pro pessoal conhecer a família dela aí, ó. Olha aí, coisa linda, gente. Esse é o Daniel. Gato. Esse aqui é o Isaac. E essa é a Angelina. Canta pra gente, já. Ai, vou tentar, gente. Eu choro cantando até pras crianças, dormindo. Ai, ainda mais eles cantando junto, coisa mais linda. Então vamos. Eu não poderia imaginar, nem conseguiria planejar algo tão perfeito assim, sentir o seu coração bater dentro de mim.
Sempre sonhamos com esse momento, mas foi uma grande surpresa saber que você já estava aqui, vivendo e crescendo. Isaac, que traz alegria, trouxe muito mais. Vamos sempre agradecer o presente de ter você. Que o nosso Deus, Deus da vida, nos ensine a te ensinar a caminhar no caminho da verdade. Que o nosso Deus te abençoe e por onde quer que vá, faça brilhar sua vida e muitos frutos você dará. Amém, gente! Gente, que música mais linda! Sério, mas Joyce, Linda você tem que lançar mesmo. essa música. Linda mesmo. Nossa. Você tem que lançar essa música pra gente colocar no Spotify, todas as Ai, plataformas. Pois é, tem que fazer mesmo. A gente tá querendo fazer umas gravaçõezinhas aí, né? Porque pra publicar tem que estar mais produzida, né? Sim, Mas vamos fazer. mas você Vamos vai fazer. Em breve, em todas as plataformas, tá, gente? Ai, Joyce, eu queria te perguntar, Joyce, a nossa frase do podcast, a nossa pergunta, né, do podcast, qual é a maior felicidade da Joyce no louvor? No louvor. Que pergunta difícil, gente. Essa eu não tinha te falado, né? Não. Maior felicidade é no louvor. Isso. Eu acho que o louvor é libertador, Sim. né? Eu posso estar presa, né? Me sentir presa, tipo, numa realidade de autismo, né? Qualquer circunstância difícil, mas com o louvor eu sou livre, Sim. sabe? Então, é a minha vida, né? Eu tô triste, eu tô feliz, eu tô Mas passando uma palavra, perrengue. assim, que você descreveria essa felicidade com uma palavra, qual seria? Entrega. Entrega. Sem reservas. Entendi. Sem entender, mas entregando Entrega. tudo. Isso aí. E qual a maior felicidade em ser mãe atípica, Joyce? Propósito. 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 A gente vive com um propósito. Tantas pessoas passam a vida inteira tentando encontrar isso. E eu falo que o autismo me posicionou no meu lugar Uau. na vida. Uau. Que incrível, gente. Então é isso aí, gente. Esse foi o 3º episódio do Felicidade Podcast. Você fica até o final. Quero te agradecer. Não deixa, gente, de dar o seu like, compartilhar esse vídeo pra muita gente, porque é Compartilha. muito necessário. Vai nas redes sociais da Joyce. Fala de novo aí, Joyce. É Joyce Atípica. Isso aí. Vai lá, segue Quem é ela. mamãe, quem é papai também. Porque, ó, Daniel é um paizão, tá? Atípico. Isso aí, Vai gente. lá, vai lá. Isso aí, gente. Vai lá, Dá uma corre. olhadinha. Corre lá, já segue a Joyce, tá bom? Porque essa mulher é muito necessária para os dias de hoje. Ah, Joyce, eu quero te agradecer. obrigada. Joyce. Quero te agradecer muito. Obrigada, viu? Por você ter topado, ter Obrigada a aceitado você. esse convite. Eu tô muito Amei. honrada. Foi muito honrada. Eu amei muita participar. honra. E vamos brindar aqui pra gente terminar mais um episódio do podcast. Gente, siga com fé. E esse foi o Felicidade Podcast. Yeah! Beijo!